Capítulo 9. Jesus perdoa e cura. E entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona: Por que cogitai o mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua maca e vá para a tua casa. Levantando-se, o homem partiu para sua casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanha autoridade. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Ele se levantou e seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: Por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto. Misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Então, chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos, nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, e o vinho derramará, e os odres se estragarão. Mas põe-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Jesus então levantou-se e seguiu com ele, e seus discípulos o acompanharam. De repente, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, alcançou-o por trás e tocou na borda de seu manto. Pois dizia essa mulher consigo mesma: Se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Então Jesus voltou-se e, assim que viu a mulher, lhe disse: Anime-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento, a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas fúnebres e a multidão em alvoroço, ordenou: Retirai-vos daqui, esta menina não está morta, mas adormecida. E todos zombavam dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós! Entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: Credes que eu seja capaz de fazer isto? E responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Seja-vos feito conforme a vossa fé. E os olhos deles foram abertos. Jesus os advertiu então severamente: Cuidai para que ninguém saiba disto. Contudo, ao partirem, propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. Após terem se retirado, algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem, mudo e possuído por um demônio. Assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar e as multidões admiradas exclamavam: Jamais se viu algo assim em Israel. Por outro lado, os fariseus maldiziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças.
Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Então, falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que ele mande mais trabalhadores para a sua colheita.